temos aqui a participação de Diego Amorim. Alô, Diego. Ok, Diego. E aos nossos ouvintes da Nova Brasil FM. Olá. Me escuta, Heródoto? Estamos com você agora. Maravilha. Bom dia, Heródoto Barbeiro, mais uma vez. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, recebendo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que gentilmente atendeu ao nosso pedido e veio aqui aos nossos estúdios. Ministro, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui na Nova Brasil FM. Bom dia, Diego. Heródoto Barbeiro. Bom dia, Mauro Tagliaferri. Todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil FM. Ministro, queria começar te perguntando, muita gente talvez ainda não consiga entender o que faz o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Queria pedir para o senhor explicar isso para a nossa audiência e aí aproveito para lhe perguntar qual é a prioridade do senhor à frente dessa pasta do Desenvolvimento Agrário. Obrigado pela pergunta, Diego. O Ministério da Agricultura, ele cuida da grande propriedade agrícola, daquela propriedade agrícola que hoje no Brasil ela tem uma grande produtividade, ela é muito voltada para a produção de grãos associados à produção de alimentos no Brasil, mas também para a exportação. A agricultura familiar, ela é responsável pela produção, ela tem uma grande responsabilidade na produção de alimentos, né? Cuida do tema, veja, produção de arroz, produção de feijão, mesmo nessa área de carne, né? Aves, porcos, né? O leite tem muito da produção da agricultura familiar, frutas, legumes, verduras, ovos. Então você tem uma agricultura familiar que tem uma vocação muito mais para a área de alimentos, e o que nos separa é o tamanho da propriedade. A agricultura familiar são até 4 módulos agrícolas e tem diferentes módulos no Brasil. E daí para cima é a agricultura empresarial que o MAPA cuida. Muito bem. Mauro Tagliaferri tem uma pergunta para o senhor ministro direto de São Paulo. Eu acho que agora o ministro me ouve. Queria continuar nesse tema para saber quais são as principais prioridades da pasta. Ministro, bom dia para o senhor. Bom dia, Mauro. Olha, a nossa prioridade na pasta, em primeiro lugar, é aumentar a produção de alimentos no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil perdeu espaço da produção de arroz, feijão, mandioca, hortaliças, frutas, e muito em virtude de mudanças de hábitos alimentares, na minha opinião, para pior, né? E também de perda de renda do povo. O povo perdeu renda e foi substituindo alimentos importantes, tradicionais, como arroz, feijão. Assim, a nossa prioridade é aumentar a produção de alimentos no nosso país, voltar e estimular a produção de arroz, feijão, mandioca e alimentos tradicionais que são da cultura do povo brasileiro, não é? E ao mesmo tempo fazer um processo de reeducação alimentar para a retomada, porque por conta dos aspectos financeiros, muitas pessoas passaram a comer ultraprocessados. Nós temos 2 fenômenos na sociedade brasileira: o fenômeno da fome, 33 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar grave, e o segundo fenômeno da obesidade em função dos maus hábitos alimentares. Essa é a prioridade. E a segunda prioridade é fazer uma transição ecológica na agricultura. A recuperação de nascentes, matas ciliares, áreas de proteção ambiental, uso de bioinsumos, enfim, é uma transição e uma agricultura regenerativa. Uma agricultura regenerativa porque nós temos aí um tema climático que requer, exige e é mandatário que nós façamos uma agricultura regenerativa. São essas as 2 prioridades, Mauro. Heródoto. Ministro Paulo Teixeira, ministro, a gente tem divulgado uma reação fortíssima por parte do agronegócio contra a expressão reforma agrária. Parece que estão em 2 campos absolutamente antagônicos. É possível conciliar isso? Não é? Por que o agronegócio reage tanto contra qualquer iniciativa de reforma agrária no país? Olha,
Heródoto, a primeira coisa é que a reforma agrária está prevista na Constituição, é um mandamento constitucional, já que nós somos um país com grande área de terras, mas com uma má distribuição de áreas e ainda o fenômeno da profunda desigualdade. Por isso a reforma agrária ela é muito importante para equacionar o tema da diminuição da desigualdade, da produção de alimentos, da democratização do acesso à terra. O Brasil tem bons exemplos de reforma agrária, muito bons exemplos, em toda a sua história. Você que é professor, Heródoto, olha, os italianos que vieram para cá foram bem sucedidos, eles vieram muito empobrecidos e aqui se deram muito bem em programas de reforma agrária, de assentamentos. Os japoneses, os alemães, os poloneses, enfim, o Brasil tem experiências e já tem muitas experiências positivas de reforma agrária feitas com brasileiros ao longo da história. Hoje tem muitas cooperativas muito evoluídas, cooperativa de leite que produz iogurte, queijo, produz sucos, enfim, tem uma gama de bem-sucedidas cooperativas no Brasil. Então a reforma agrária é uma medida necessária e evidentemente tudo será feito conforme os parâmetros constitucionais, né? Respeito à propriedade, você tem que fazer diante de um rito constitucional, legal, tem que pagar, indenizar aquele proprietário que eventualmente perdeu a sua terra porque é improdutiva para a reforma agrária. Enfim, eu acho que esse programa ainda é muito importante para um país tão desigual como o nosso e que perdeu nesses últimos anos espaço na produção de alimentos. 7h44. Agora você está na Nova Brasil FM. Nós estamos entrevistando ao vivo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, ainda pegando como gancho a pergunta do Heródoto, como que está a relação do governo e mais especificamente do Ministério do senhor com a bancada do agronegócio, chamada bancada do boi, assim conhecida lá na Câmara dos Deputados? A gente sabe que muitos desses parlamentares são aliados do ex-presidente Bolsonaro, derrotado pelo presidente Lula na eleição de 2022, e há aí uma disputa velada do agro se colocando como se fosse uma bandeira bolsonarista dentro desse debate público. E a bancada do agro é uma bancada significativa dentro da Câmara dos Deputados, sobretudo. Como que o senhor e o governo têm trabalhado essa relação com esses parlamentares, por gentileza? Diego, a nossa relação é muito boa. Eu estive na posse do presidente da Frente Parlamentar do Agro, Pedro Lupion. Eu atendo regularmente parlamentares do agro, sejam eles deputados, deputadas, senadores e senadoras, e o presidente Lula tem um enorme carinho pelo agro, né? Ele que repactuou em 2008 as dívidas do agro num volume muito importante que eu acho que estabilizou o agro no Brasil. Ele também que lançou o Moderna Frota, que hoje faz com que essas máquinas muito modernas estejam, colheitadeiras, plantadeiras, estejam funcionando no Brasil, não é? E nós temos pelo agro o maior carinho e recebemos muito bem. O tema eleitoral já passou. Nós não podemos nos fixar nas eleições, porque as eleições já passaram. O que nós temos agora é que fortalecer o Brasil, não é isso? O Brasil tem essa missão de alimentar o mundo e alimentar os seus filhos e filhas, né? E ao mesmo tempo é possível criar uma agroindústria importante no campo brasileiro, de processamento dos produtos do campo, e também o campo requer muita tecnologia, máquina que gera desenvolvimento nas cidades, né? Tratores, colheitadeiras, todo tipo de equipamentos que vão ser produzidos na indústria metalúrgica, gerando emprego. Por isso a nossa relação com o agro é a melhor possível. Mauro? Queria saber do ministro do outro lado, a relação principalmente com o movimento dos trabalhadores sem terra, que promoveu já uma série de invasões nesse começo de governo. E eu falei várias vezes aqui na Nova Brasil, ministro, estranhar essa atitude do MST,
justamente em relação a um governo com o qual o movimento tem amplo diálogo, tá? Inclusive no conselhão do presidente, tem muito diálogo. Como é que o senhor vê essa questão das invasões, como contê-las, e principalmente o senhor estranha esse tipo de movimento justamente no momento em que um governo que dá acesso a esses movimentos de diálogo acontecerem? Olha, Mauro, a nossa relação com o MST, que sempre foi muito boa, é uma relação de dizer o seguinte: vocês têm as portas do Ministério abertas e dos órgãos vinculados abertas para encaminhar as demandas do movimento. Protestos são legítimos, né? Mas nós, desde o começo desse governo, enunciamos essa mensagem das portas abertas pelo diálogo para o debate da política no Brasil, né? Houve uma série de ocupações no mês de abril. Elas tiveram um caráter de protesto. Nós mesmos pedimos e eles atenderam que saíssem de todas as áreas. Eles saíram da área da Suzano no Espírito Santo, saíram da área da Suzano na Bahia, saíram da área da Embrapa no Pernambuco. Então teve um caráter de protesto, mas nós entendemos que esse diálogo tem que ser feito pela agenda aberta, pelo debate permanente, para que nós possamos ter no Brasil um momento muito virtuoso de produção no campo brasileiro. Ministro, o senhor fala desses movimentos no mês de abril. É uma torcida ou o senhor tem a convicção de que daqui para frente esses movimentos se arrefecem? Eles têm aquela jornada de lutas em abril. Foi que eles chamam de abril vermelho, em função da morte de 19 trabalhadores rurais em Eldorado, Carajás, né? Então eu acredito que seja um fenômeno para abril. Então, durante esse ano agora, as políticas que o Ministério proporá, que o governo proporá, são políticas que eu acho que atenderá ao conjunto da sociedade brasileira. Ministro, falando em MST, nós temos uma CPI do MST que foi instalada recentemente na Câmara dos Deputados. A minha pergunta é: quanto de energia o Ministério, o governo estão dispostos a gastar com essa comissão parlamentar de inquérito? Olha, eu não vejo sentido na existência dela, né? Porque uma comissão parlamentar de inquérito tem que ter um fato determinado a ser investigado. Qual é o fato determinado a ser investigado? Eu desconheço. Assim, eu acho que pode resultar numa perda de energia muito grande. E por isso o nosso foco agora é no lançamento do Plano Safra para final de junho. O nosso foco agora é no lançamento de um plano de produção de equipamentos, chamado Mais Alimentos, né? Nosso foco agora é num plano de agroflorestas, sistemas agroflorestais, e o tema da reforma agrária. Assim, eu acho que nós não podemos dissipar energia num país com tantas necessidades e tão prementes. 7h50. Heródoto Barbeiro tem uma última pergunta, ministro. Ministro, a gente percebe que nos últimos tempos as relações capitalistas de produção amadureceram no campo brasileiro, coisa que nós não tivemos durante vários tempos. Relação capitalista de produção no campo. Então, de um lado você tem o grande agronegócio e do outro lado você tem os pequenos produtores tentando sobreviver. E a pergunta é: isso caracteriza uma luta de classe no campo do Brasil? Não, eu creio que o agronegócio vai bem, ele tem alta produtividade, ele é moderno e ele tem, principalmente no Brasil, todo um olhar para a exportação, ainda que ele tenha um papel muito grande na economia interna do país, né? O que nós precisamos é agora fortalecer igualmente a agricultura familiar. Há uma avenida de oportunidades no fortalecimento da agricultura familiar para produzir mais alimentos, para diminuir o custo dos alimentos. Veja, o que aconteceu no Brasil, a inflação dos alimentos é maior que a média da inflação geral. Isso não pode acontecer. Nós vamos ter soberania alimentar. E por isso eu vejo que é uma oportunidade ímpar
de modernização da agricultura familiar no Brasil, na direção da agroindústria, na direção de uma produção mais cooperativada, na direção da modernização, da diminuição da penosidade do trabalho no campo, que é muito penoso, e nós temos desafios enormes. Nós temos desafio, por exemplo, no norte, das agroflorestas, né? O açaí, por exemplo, é um produto muito valorizado no mercado. Nós temos que contrapor ao desmatamento a árvore de pé, dando resultados econômicos para os moradores do norte. Então, a agrofloresta, o sistema agroflorestal no norte. Nós temos o tema da agroindústria, das cooperativas. Tem um tema da água no sul, vivendo uma seca de 3 anos no sul do país, que nós temos que enfrentar. Por isso eu não vejo como contrapostos esses dois sistemas, o sistema empresarial e o sistema da agricultura familiar. Muito bem, esse foi o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, Plano Safra, final desse mês de junho, então. Final do mês de junho. Data já tem? Estava previsto, assim, tinha uma data indicativa do dia 27. Ontem o pessoal da agricultura familiar da CONTAG, o Aristides, me ligou e falou: mas ministro, não pode fazer perto do São João, por conta da importância do São João no Nordeste, né? Sim. Enfim, vai ser nessa segunda quinzena do mês de junho. E o montante de bilhões de reais em crédito aí já está definido? Ainda não está definido, essa definição está em curso, mas eu creio que será o maior plano safra da história do Brasil. Ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Nova Brasil FM. Muito obrigado, Diego, obrigado, Heródoto, obrigado, Mauro, Ana. Se eu puder votar, eu vou dizer que as mulheres são as melhores políticas do Brasil. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, ministro. Computa aí um voto a favor das mulheres. Coloca o meu também, então 2, tá, Ana? 2 votos. Volto com você, Heródoto. Já estão participando aqui da enquete, viu? Obrigada.